segredos. Jo estava muito ocupada no sótão. Os dias de outubro começavam a esfriar e as tardes passaram a ser mais curtas. Durante 2 ou 3 horas, o sol caloroso entrava pela janela, iluminando-a sentada no sofá, escrevendo entusiasmada com seus papéis espalhados em um baú próximo a ela, enquanto Scrabble, seu ratinho de estimação, passeava pelas vigas, acompanhado do seu filho mais velho, um belo jovem que estava evidentemente muito orgulhoso dos seus bigodes. Mergulhada em seu trabalho, Jo rabiscou até a última página ser preenchida, quando assinou seu nome com um floreio e largou a caneta exclamando: "Pronto, dei o meu máximo. Se não servir, vou esperar até conseguir fazer muito melhor." Deitada no sofá, ela leu todo o manuscrito com cuidado, fazendo traços aqui e ali e colocando muitos pontos de exclamação que pareciam pequenos balões. Então, amarrou o calhamaço com uma bela fita vermelha e sentou-se um minuto olhando para ele com uma expressão séria e pensativa, demonstrando claramente todo o empenho empregado na obra. A mesa de Jo naquele cômodo era um velho gabinete de cozinha pregado na parede. Nele, guardava seus papéis e alguns livros, protegidos contra Scrabble, que, sendo também inclinado à literatura, tinha o intuito de fazer uma biblioteca itinerante dos livros deixados em seu caminho, devorando as suas folhas. Da mesa de lata, Jo tirou outro manuscrito, colocou ambos no bolso e desceu as escadas furtivamente, deixando seus amigos mordiscando suas canetas e saboreando a sua tinta. Vestiu o chapéu e a jaqueta, fazendo o mínimo de barulho possível. Foi para a janela dos fundos, passou pelo telhado de um alpendre baixo, pulou para o jardim e rumou para a estrada. Chegando lá, compôs-se e acenou para um ônibus que passava, e foi para a cidade, com uma aparência alegre e misteriosa. Se alguém a tivesse visto, teria achado seus movimentos bem peculiares, pois ao desembarcar, caminhou apressada até um certo número de uma certa rua movimentada. Tendo encontrado o local com alguma dificuldade, passou pela porta, olhou para a escada empoeirada e, após parar um momento, saiu para a rua de súbito e fez o caminho de volta o mais rápido que pôde. Repetiu essa manobra várias vezes para a diversão do jovem de olhos negros que descansava na janela do prédio em frente. Ao voltar pela 3ª vez, Jo tomou coragem, ajustou o chapéu e subiu a escada com uma expressão de quem estava indo extrair todos os dentes. Havia, de fato, uma placa de dentista, entre outras, que adornavam a entrada, e após encarar por um momento um par de mandíbulas artificiais que se abriam e fechavam lentamente para chamar a atenção para uma bela dentadura, o jovem rapaz pegou o seu chapéu e desceu para se posicionar na porta do lado oposto, dizendo com um sorriso: "É típico dela vir sozinha, mas se passar por maus bocados, vai precisar de alguém para ajudá-la a voltar para casa." Em 10 minutos, Jo desceu a escada correndo com o rosto muito vermelho e uma aparência geral de quem havia acabado de passar por algum tipo de suplício. Quando encontrou o jovem cavalheiro, ela parecia tudo menos satisfeita e passou por ele balançando a cabeça, mas ele a seguiu, perguntando com um ar simpático: "Algum problema?" "Nada demais." "Você voltou rápido." "Sim, graças a Deus." "Por que você foi sozinha?" "Não queria que ninguém soubesse." "Você é a criatura mais estranha que já vi. Quantos você extraiu?" Jo olhou para seu amigo com uma expressão confusa e começou a rir, como se estivesse se divertindo muito. "Tenho 2 que preciso extrair, mas preciso esperar uma semana." "Do que você está rindo? Você está tramando alguma coisa, Jo," disse Laurie, aturdido. "Você também. O que você estava fazendo, senhor, naquele salão de bilhar?" "Desculpe, madame, mas aquilo não é um salão de bilhar, e sim um ginásio. Eu estava tendo aulas de esgrima." "Fico feliz em ouvir." "Por quê?" "Você poderá me ensinar, e então, quando interpretarmos Hamlet, você poderá ser Laertes e faremos uma ótima cena de esgrima."
Laurie deu uma gargalhada que fez vários transeuntes sorrirem involuntariamente. Vou ensiná-la para interpretar Hamlet ou não. É muito divertido e você vai ficar bem forte. Mas eu não acredito que esse era o único motivo para você dizer "fico feliz em ouvir" dessa forma tão decidida. Estou certo? Sim, estava feliz porque você não estava em um salão de bilhar, pois espero que você não frequente esse tipo de lugar. Você frequenta? Não muito. Não queria que você frequentasse. Não é um problema, Joe. Tenho uma mesa de bilhar em casa, mas não tem graça se não há bons jogadores. E como gosto muito de praticar, às vezes venho aqui e jogo com Ned Moffat ou outro amigo. Oh, querido, sinto muito, pois você vai gostar disso cada vez mais. Desperdiçar tempo e dinheiro e ficar parecido com aqueles meninos terríveis. Esperava que você se tornasse um homem respeitável e motivo de orgulho para seus amigos, disse Joe balançando a cabeça. Será que não posso me divertir inocentemente de vez em quando, sem perder o respeito? Perguntou Laurie incomodado. Isso depende de como e onde você joga. Não gosto de Ned e sua turma e queria que você não se misturasse com eles. Mamãe não permite que o recebamos em nossa casa, embora ele queira ir. E se você ficar que nem ele, ela não vai querer que brinquemos com você como fazemos agora. Não vai? Perguntou Laurie ansioso. Não, ela não suporta esses rapazes e prefere nos deixar trancadas a nos ver na companhia deles. Bom, ela ainda não vai precisar trancá-las. Não sou dessa turma nem pretendo ser, mas gosto de participar de algumas aventuras inofensivas de vez em quando. Você não? Sim, ninguém se importa com isso, então aventure-se à vontade, mas não exagere, tá bem? Ou será o fim de todas as nossas diversões. Serei um santo de tão puro. Não gosto de santos. Basta ser um rapaz simples, honesto e respeitável e nunca o abandonaremos. Não sei o que faria se você começasse a se comportar como o filho do Sr. King. Ele tinha muito dinheiro, mas não sabia o que fazer com ele. Então gastou com bebida e jogo e acabou por fugir, manchando o nome do pai, se não me engano, enfim, uma situação totalmente deplorável. Você acha que vou fazer o mesmo? Muito obrigado. Não, eu não. Oh, meu caro, não. Mas ouço as pessoas falarem que o dinheiro é uma tentação e tanto. E às vezes queria que você fosse pobre. Assim não me preocuparia. Você se preocupa comigo, Joe? Um pouco, quando você está mal-humorado ou descontente. Você possui um gênio muito forte e tenho medo de que se perca caso comece a trilhar o mau caminho. Laurie caminhou em silêncio por alguns minutos. E Joe o observava, arrependida por não ter freado a língua, pois seu amigo estava com um olhar furioso, embora seus lábios sorrissem enquanto ela falava. Você vai me dar sermão até chegar em casa? Perguntou ele. Claro que não, por quê? Porque se for, vou pegar um ônibus. Se não, gostaria de acompanhá-la e contar algo muito interessante. Não vou mais dar sermão e quero muito ouvir as novidades. Muito bem, então vamos lá. É um segredo e se eu contar, você terá que contar um seu. Não tenho segredos, começou Joe, mas parou de repente lembrando-se de que tinha. Você sabe que tem. Não consegue esconder nada. Vamos lá, confesse. Ou não vou contar, disse Laurie. Esse seu segredo é bom? Ou se é sobre pessoas que você conhece e é tão engraçado. Deveria ouvi-lo. Estou louco para contar, já faz muito tempo. Vamos, você começa. Você não vai contar nada lá em casa, não é? Nenhuma palavra. E você não vai implicar comigo quando estivermos a sós. Eu nunca implico. Implica sim, você sempre consegue o que quer das pessoas. Não sei como faz isso, tem um talento nato. Obrigado, fale logo. Bom, eu entreguei 2 histórias ao jornalista e ele vai me dar uma resposta na semana que vem, sussurrou Joe no ouvido do seu confidente. Um viva para a senhorita Marty, a celebrada escritora americana, disse Laurie arremessando seu chapéu para cima e pegando-o de volta para a grande satisfação de 2 patos, 4 gatos, 5 galinhas e meia dúzia de crianças irlandesas, pois eles agora já estavam fora da cidade. Pare com isso,
Acho que não vai dar em nada, mas não conseguiria descansar até ter tentado. E não disse nada porque não queria que ninguém mais ficasse desapontado. Vai dar certo. Olha, Joe, suas histórias são obras de Shakespeare em comparação à metade do lixo que publicam hoje em dia. Não vai ser divertido vê-las impressas e não devemos ter orgulho da nossa autora? Os olhos de Joe brilharam, pois era sempre bom receber a confiança dos seus. E o elogio de um amigo é sempre mais doce do que uma dúzia de notícias sensacionalistas. Qual é o seu segredo? Seja justo, Ted, ou nunca mais confiarei em você, disse ela tentando eliminar as esperanças alimentadas por uma palavra de incentivo. Posso me meter em confusão por contar, mas prometi que contaria, então vou contar. Só fico tranquilo quando lhe digo cada mínima novidade. Eu sei onde está a luva de Maggie. É isso? Disse Joe desapontada quando Laurie assentiu e piscou o olho com uma expressão cheia de mistério. É o suficiente para o momento, pois você vai concordar quando eu lhe contar onde está. Diga então. Laurie curvou-se e sussurrou 3 palavras no ouvido de Joe, que produziram uma mudança engraçada. Ela parou e o encarou por um minuto com uma expressão ao mesmo tempo de surpresa e descontentamento. Então continuou andando e disse de forma direta: Como você sabe? Eu vi. Onde? Bolso. Todo esse tempo? Sim, não é romântico? Não, é horrível. Você não gosta? Claro que não, é ridículo e não será permitido. Santa paciência, o que Maggie vai dizer? Você não vai contar a ninguém, lembre-se disso. Eu não prometi. Foi o combinado e eu confiei em você. Bom, não vou contar agora, de qualquer forma, mas estou enojada e queria que você não tivesse me contado. Pensei que você ficaria feliz. Com a ideia de alguém levar Maggie embora? Não, obrigada. Você vai se sentir melhor quando for a vez de levarem você embora. Quero ver quem vai tentar, gritou Joe ferozmente. Eu vou, divertiu-se Laurie com a ideia. Não acho que segredos funcionem comigo. Sinto-me presa em minha mente desde que você me contou, disse Joe aborrecida. Vamos descer a colina correndo e você vai se sentir melhor, sugeriu Laurie. Não havia ninguém por perto, a estrada inclinava-se convidativa à sua frente, e achando a tentação irresistível, Joe desatou a correr. Logo deixando para trás o chapéu, o pente e espalhando grampos de cabelo enquanto corria. Laurie alcançou a linha de chegada primeiro e estava bastante satisfeito com o sucesso de sua proposta, pois sua Atalanta chegou ofegante. Com o cabelo esvoaçando, os olhos brilhando, as bochechas vermelhas e nenhum sinal de descontentamento em seu rosto. Queria ser um cavalo. Assim poderia correr quilômetros nesse ar maravilhoso e não ficar cansada. Isso foi ótimo, mas veja como fiquei parecida com um menino a correr assim. Vá e pegue minhas coisas, como o querubim que você é, disse Joe caindo sob os pés de uma árvore de bordo que fizera do chão um carpete com suas folhas carmesim. Laurie partiu despreocupado para recolher os pertences perdidos e Joe refez suas tranças, torcendo para que ninguém passasse até que estivesse recomposta. Mas alguém passou, e era ninguém menos que Maggie, com um ar particularmente refinado e sua roupa de cerimônias, pois tinha ido fazer algumas visitas. O que diabos você está fazendo aqui? Perguntou ela, julgando sua irmã desgrenhada com uma surpresa polida. Recolhendo folhas, respondeu Joe, apresentando a mão cheia de folhas rosadas que acabara de juntar. E grampos de cabelo, acrescentou Laurie, jogando meia dúzia deles no colo de Joe. Eles florescem nessa estrada, Meg, assim como pentes e chapéus. Você estava correndo, Joe. Como pôde? Quando vai parar com esses modos escandalosos? Disse Meg em tom de reprovação, enquanto Joe ajeitava a roupa e o cabelo, os quais o vento havia tomado liberdade de bagunçar. Nunca, até ficar dura e velha e ter que usar uma muleta. Não queira que eu cresça antes do tempo, Meg. Já é muito difícil ver você mudando tão de repente. Deixe-me ser uma garotinha pelo tempo que eu puder.
Enquanto falava, Joe curvou-se para apanhar as folhas e disfarçar os lábios tremulantes. Nos últimos tempos vinha percebendo que Margaret estava se tornando uma mulher muito rápido, e o segredo de Laurie a fez temer pela separação que certamente viria um dia que agora parecia tão perto. Laurie percebeu o desânimo no rosto da amiga e desviou a atenção de Meg perguntando: "De onde você vem tão elegante?" "Da casa dos Gardner. Sally estava me contando sobre o casamento de Belle e Moffat. Foi maravilhoso e eles foram passar o inverno em Paris. Imagine como deve ser encantador." "Você a inveja, Meg?" disse Laurie. "Acho que sim." "Fico feliz com isso", resmungou Joe amarrando seu chapéu. "Por quê?" perguntou Meg aparentando surpresa. "Porque se você gosta tanto dos ricos, nunca irá se casar e ir embora com um homem pobre", disse Joe franzindo o senho e voltando-se para Laurie, que alertava silenciosamente para tomar cuidado com o que falava. "Eu nunca vou me casar e ir embora com ninguém", observou Meg saindo com uma grande dignidade, enquanto os outros a seguiam rindo, cochichando, pulando sobre as pedras e comportando-se como crianças. Como ela dizia a si mesma, embora muito provavelmente teria se juntado a eles se não estivesse com o seu melhor vestido. Durante 1 ou 2 semanas, o comportamento de Joe estava tão estranho que suas irmãs ficaram perplexas. Ela corria para a porta quando o carreteiro tocava a campainha, tratava mal o Sr. Brooke sempre que se encontravam e sentava-se e olhava para Meg com uma expressão desolada. E, em certas ocasiões, levantando-se abruptamente e beijando seu rosto de um jeito muito misterioso. Laurie e ela estavam sempre fazendo gestos um para o outro e conversando sobre o jornal O Voo das Águias, até as meninas declararem que ambos tinham ficado loucos. No segundo sábado, após Joe sair escondida, Meg, que estava costurando sentada à janela, ficou escandalizada ao ver Laurie correndo atrás de Joe no jardim e, por fim, capturá-la no caramanchão de Amy. Meg não conseguiu ver o que acontecia ali, mas ouvia gargalhadas muito altas, seguidas de um sussurrar de vozes e jornais sendo agitados. "O que vamos fazer com essa menina? Seu comportamento nunca será o de uma jovem dama", suspirou Meg enquanto assistia a corrida, expressando desaprovação. "Espero que não. Ela é tão engraçada e carinhosa desse jeito", disse Beth, que nunca revelou o fato de estar um pouco magoada por ver Joe ter segredos com outra pessoa além dela. "É muito difícil, mas nunca vamos conseguir torná-la como ela for", acrescentou Amy, que estava sentada fazendo o penteado da moda em seus cachos, algo que a fazia se sentir extraordinariamente elegante como uma dama. Alguns minutos depois, Joe entrou, deitou-se no sofá e começou a ler. "Está lendo algo de interessante?" perguntou Meg condescendente. "Nada além de uma história que não vai me acrescentar muita coisa, eu acho", respondeu Joe, escondendo com muito cuidado o nome impresso no jornal. "Por que não lê em voz alta? Isso vai nos divertir e a deixará longe de confusão", disse Amy no seu tom mais adulto. "Qual o nome?" disse Beth, perguntando-se por que Joe mantinha o rosto por trás da folha. "Os Pintores Rivais." "Parece bom, leia", disse Meg. Joe, então, após pigarrear alto, tomou fôlego e começou a ler muito rápido. As meninas escutaram com interesse, pois o conto era romântico e de alguma forma patético. Afinal, a maioria dos personagens morriam no fim. "Gostei da parte sobre a esplêndida pintura", foi um comentário de aprovação que Amy fez quando Joe apareceu. "Prefiro a parte romântica. Viola e Ângelo são 2 dos nossos nomes favoritos. Não é estranho isso?", disse Meg enxugando os olhos, pois a parte romântica era também trágica. "Quem escreveu?", perguntou Beth, que observou de relance o rosto de Joe. Jogando o jornal para o lado, a leitora levantou-se rapidamente. Mostrou sua face séria e ruborizada e, com um misto engraçado de solenidade e animação, respondeu em alta voz: "Sua irmã." "Você?", surpreendeu-se Meg, largando a costura. "É muito bom",
disse Amy criticamente. Eu sabia. Oh, minha Jo, estou tão orgulhosa. E Beth correu para abraçar a irmã e exultar aquele esplêndido sucesso. Meu Deus, como estavam felizes. Meg não acreditou até ela mesma ler Senhorita Josephine March. Realmente estava impresso no papel. Amy criticou com carinho as partes artísticas da história e deu dicas para uma sequência, que infelizmente não poderiam ser implementadas, pois o herói e a heroína estavam mortos. Beth ficou empolgada e cantou com alegria. Hannah entrou e exclamou "Santa Mãe!" de tão impressionada que estava com essa proeza de Jo. A senhora Marty ficou muito orgulhosa quando soube. Jo ria com lágrimas nos olhos quando a mãe declarou que ela poderia ficar vaidosa como um pavão. Podia-se dizer que o voo das águias acontecia triunfantemente sobre a casa das Marty, enquanto o papel passava de mão em mão. Conte como foi, quando chegou, quanto você vai receber por isso? O que papai vai achar? Laurie não vai rir? Perguntava a família. Todas ao mesmo tempo em volta de Jo, pois essas pessoas inocentes e apaixonadas faziam festa para qualquer alegriazinha doméstica. Parem de tagarelar, meninas, vou contar tudo, disse Jo, imaginando-se a senhorita Burney sentiu-se tão importante com seu Evelina como ela se sentia com seus pintores rivais. Após contar como havia entregado os contos, Jo acrescentou: "E quando voltei lá para receber a resposta, o homem disse que gostou de ambos, mas que não remunerava inicialmente. Apenas imprimia as obras em seu jornal e noticiava sobre elas. Era uma boa prática, ele disse, e quando os iniciantes melhorassem, qualquer um pagaria. Então deixei que ficasse com as suas 2 histórias e hoje recebi esta. Jornal, e insistiu para ver o que era. Eu deixei. Disse que estava boa e devo escrever mais. Ele vai fazer com que na próxima haja dinheiro. Estou tão feliz, pois logo vou poder me sustentar e ajudar minhas meninas." O fôlego de Jo acabou aqui. E enrolando a cabeça com o jornal, molhou seu conto com lágrimas esperadas, pois ser independente e receber os elogios de quem amava eram seus maiores desejos, e aquele parecia ser o primeiro passo em direção a um final feliz.